Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Joy Alano sobre consultoria para negócios e marcas de moda. A Joy tem mais de 20 anos de experiência no universo fashion e, como ela fala, ela já criou para marcas de A a Zara. Ela já foi estilista, coordenadora de estilo, empreendedora, representante comercial e hoje ela ajuda as pessoas a criarem suas próprias marcas de moda com um propósito diferencial através da fundamentação e metodologia. Até hoje, já foram quase 200 pessoas, entre alunos e mentorandos que a Joy ajudou elas a impulsionarem suas carreiras. Joy, muito obrigada por ter topado participar do podcast. É uma honra aprender com você hoje. Eu que agradeço, Mari, o convite. Vai ser uma delícia. Eu nunca fiz podcast, primeira vez. Adoro quando as pessoas falam isso. Porque a gente tá no caminho certo, né? Sim. Então, antes da gente começar, só quero lembrar o pessoal de que quem está ouvindo pelo YouTube, lembre-se de curtir a página, esse episódio, seguir o podcast, se inscrever, e também ativar as notificações. E quem está ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso programa no Spotify. E é isso aí. Então, Joy, a Joy, ela tá sendo um sucesso nas redes sociais, compartilhando com todo mundo a experiência dela, na moda e também ajudando as pessoas a criarem marcas com propósito. Eu adoro o conteúdo dela, sou fã. E eu chamei ela hoje aqui pra ela compartilhar um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória dela na moda. E que eu já sou fã, mas eu acho que cada vez mais a gente vai se contagiando pela Joy que ela passa mesmo pra gente. Que fofa! Obrigada, Mari. Vai ser um prazer trazer um pouquinho da minha trajetória aqui. E se de alguma forma inspirar alguém, eu já tô mais próxima ainda do meu propósito, que é isso. É tornar possível que outras pessoas também atinjam seus sonhos, seus objetivos com a moda. E aí, conta pra gente, então, como que você começou a se interessar por moda? Como é que foi o início da sua carreira? Maravilhoso. Mari, eu tenho falado muito sobre isso, sobre o meu começo, Porque hoje, uma mulher de quase 40 anos, é muito louco falar isso, Porque quando eu tinha 15 anos, uma mulher de 40 era tipo avó, praticamente, Era uma mulher que já não produzia mais. Era uma mulher que não era mais produtiva socialmente, sabe? E hoje, com 40, eu falo assim, caraca, eu tenho tanto pra fazer ainda. 40 são os novos 30, né? Talvez menos, porque eu costumo dizer que eu me sinto uma pessoa realmente produtiva profissionalmente, foi depois dos meus 30 anos, sabe? Que eu já tive uma maturidade pra entender o peso da minha profissão e as responsabilidades que ela carrega, assim. Então, se tu parar pra pensar, se eu realmente comecei a me sentir uma pessoa produtiva com 30, eu só tô há 10 anos brincando disso. E eu falo que é 20 porque eu comecei com 18. E a gente vai viver ainda, então, muitos anos. E hoje, próximo aos 40, Ano que vem eu completo 40 anos, eu vejo, cara, que eu me sinto ainda muito fresca nisso, Por conta das conexões que eu mantenho. E eu me sinto especialmente feliz por isso, por essa possibilidade, Mari, de a gente estar conectada a pessoas do mundo inteiro, de várias idades, e podendo compartilhar a nossa história. E eu sempre fui muito ambiciosa, desde sempre, e eu acho que as pessoas precisam assumir isso, sabe? A ambição não é feio, desejar, ter e ser e se tornar alguém importante ou especial não é feio. Eu acho que a gente tem que bater no peito e dizer, não, eu quero ser aquilo e lutar pra fazer aquilo, com ética, obviamente, E eu sou uma pessoa que tem uma origem muito simples. Eu brinco que eu comecei a faculdade com uma calça jeans, até eu ganhar minha primeira calça de marca, que quando eu tinha ali meus 15 anos era Triton, tem uma roupa da Fórum. E o meu primeiro salário, que foi como vendedora da Coach, mal sabia eu que anos depois eu viria a ser estilista do fashion feminino, que eu ia pro São Paulo Fashion Week. Eu lembro que o primeiro salário foi... Meu pai trabalhava em banco, aí ele liberou pra mim um cartão... talão de cheque.
sou dessa época. E daí eu fui na Fórum e parcelei uma calça jeans em 6 vezes, assim, no talão. Não terminava de pagar aquilo nunca mais. Mas eu sempre sonhei trabalhar com moda, desde sempre eu soube isso, desde menina nova mesmo, assim, eu tinha aquela história, eu costumo falar hoje em dia que todos nós, especialmente no Brasil, tu moras em outro país, tu vai, enfim, poder dizer, mas no Brasil é muito parte da nossa cultura ter aquela mãe, ou a tia, ou a avó, que tinha máquina de costura em casa, né? Claro. É tipo assim, comum, todo mundo tem esse contato. E eu tinha uma tia que trabalhava num ateliê em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, um ateliê de alta costura, e aquilo pra mim era assim, eu me ficava deslumbrada com os tecidos com cheiro. Ela fazia couro, peças de couro na época, eu tinha, sei lá, eu era menina, tinha 12 anos, 10, 12, e eu sentia o cheiro daquilo, sabe, era tão hipnotizador, assim, eu sonhava com aquilo. E daí, Mari, durante a minha trajetória toda até aqui, eu passei por várias fases e vários momentos, almejando coisas diferentes, né? Eu tive a fase de almejar até a minha marca, de desfilar na passarela, de aparecer no final e ser aplaudida. E eu fui acompanhando a moda brasileira também nesse sentido e fui amadurecendo esse meu sonho, porque na região que eu tô, então eu moro em Santa Catarina, é o segundo maior polo têxtil do Brasil. Aqui eu costumo dizer que as três maiores empresas que produzem infantil produzem sozinhas mais de 1 milhão por peça, mais 1 milhão de peças por mês, as 3. A cidade ao lado da minha tem mais de 2.000 confecções de infantil, é muita coisa. Então aqui acontece muita coisa, a gente alimenta o Brasil. Eu trabalhava na Malve, né, quando eu morava em Jaraguá do Sul, e as minhas amigas, que eram estilistas há mais tempo do que eu, né, e trabalhavam na Malve lá, elas comentavam que antigamente eles contavam as vendas por 1.000 dúzias. Então era tipo assim, esse conjunto infantil aqui vendeu 5.000 dúzias, não vendeu 5.000 peças. Era assim, antigamente era mais exponencial ainda, né, do que hoje, porque tem mais marcas pequenas que dividem ali o mercado, né? Exato, o mercado é bem fatiado. E aí, Mari, que acontece que eu nunca tive a intenção de, por exemplo, morar em São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes centros, né? E onde a moda autoral ganha talvez alguma força maior. Aqui não tinha isso. E aqui, tu sabes tão bem quanto eu, que a moda não era propriamente moda, né? É muito básico, muita malharia, muita gente fazendo mais do mesmo. E eu passei, Mari, por muitas empresas verticalizadas, né? Aquela empresa que compra o fio e entrega o produto pronto, com tinturaria, com tudo. Isso é muito comum aqui. Então, eu esquentava minha barriga nas mesas de estamparia, fazendo amostra, né, dos meus mostruários. Eu carregava malha pra cima, malha pra baixo. Eu pegava as peças, levava pra costura, taraná, limpava a peça, enfim. Então essa foi a minha escola aqui. O que me distanciou um pouco do sonho que eu tinha de ter algo meu, carregar o meu nome, sabe? Aquela coisa de faculdade. Enfim, é uma coisa que os nossos parentes sempre perguntam isso pra gente, né? Mas a Hering vai assinar essa coleção com o teu nome porque tu fez um freelancer pra ele, tô só, tipo assim, dando uma opção, né? Não é assim. Das empresas grandes, você é mais uma estilista, né? É mais não uma estilista. Não é o seu nome. E faz muito pouco do que a profissão realmente pede, né? Faz pouco de pesquisa, faz pouco de criação mesmo. E não por falta de capacidade, mas por falta de compatibilidade interna. As empresas não têm tempo para deixar o estilista fazer o trabalho dele. Tem muito trabalho, muito mais técnico, analítico e até de logística que não contempla o que deveria ser o trabalho de um estilista. Inclusive, convido também, Mari, se tu permitir, convido as pessoas a irem para o meu canal de YouTube, onde eu também compartilho um pouco mais disso. E um vídeo específico deve entrar daqui a algumas semanas. Eu tô falando sobre a minha experiência na MC, que foi uma grande empresa e a única pela qual eu passei que realmente entende o trabalho de um estilista.
Legal. Bom, aí, então, Mari, daí, meio imersa nessas fábricas aqui, que são muito mais número, né? Aquela preocupação no volume. A gente precisa manter esses elefantes, esses monstros aqui, que são tecelagens, tinturarias gigantescas, taraná. Aqui é tudo máquina, né? Então, aqui é muito fácil qualquer malheiro que a gente fala, comprar máquina e começar a fazer sua própria malha. Uma coisa muito distante daquela idealização do estilista que desfila nas semanas de moda. Sim. Eu fui evoluindo aqui dentro, trabalhando em outras empresas. Aí, quando eu decidi que eu não conseguia, que eu sempre gostei de pesquisa e de moda, sempre foi minha grande paixão nesse universo, sabe? Analisar as ondas, os caminhos, por que as pessoas estão fazendo isso, usando aquilo, de onde vem, juntar tudo isso. E quando eu senti que eu não ia conseguir ser feliz dentro de nenhuma empresa, eu abri minhas asas e abri um escritório junto com uma sócia. Chamava Razzle Dazzle. Era demais. Foi uma época aqui na minha cidade onde a gente arrasou muito. Nós fazíamos... Então, daí eu comecei, fui numa empresa, comecei trabalhando como assistente, depois fui pra outra como estilista, depois fui pra outra sendo uma estilista mais importante, depois coordenei em outra, e fui indo assim. Aí abri o escritório. No escritório nós fazíamos desenvolvimento para marcas de todo tipo, todo segmento. A gente viajava 2 vezes por ano para fazer pesquisa, mas a gente fazia o triângulo que a gente fala. A gente ia pra Nova York, Miami, Califórnia, depois ia pra Europa. É delicioso. E nesse ínterim surgiu a oportunidade para coach. E daí fui trabalhar na coach, que foi maravilhoso. Aí depois a vida que segue, enfim. Daí talvez tu tenha mais perguntas. Não sei se já respondi algumas. Mas Respondeu algumas. Respondeu algumas, mas a gente pode voltar um pouquinho por partes que eu fiz algumas específicas. Tu comentou sobre na época que você trabalhava com private label, né? Que você não se sentia muito criativa nessa parte. Pra quem não sabe aqui, eu vi um vídeo da Joy, do canal do YouTube dela, explicando como é que foi a trajetória dela. E aí, quem quiser ver lá, eu posso colocar na descrição também esse vídeo. E aí, a partir dali, eu tirei algumas perguntas. Então, nessa primeira pergunta, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que é esse processo de private label, pra quem é novo na área, e por que não é um processo tão criativo quanto uma estilista que cria algo do zero, né? Pra alguma marca mais autoral, talvez, né, Mari? Isso, tu sabes que quando eu saí da última empresa que fazia PL, e por acaso foi onde eu fiz pra Zara, pra Zara especificamente eu criei vários modelos, eu até tenho vestidos até hoje, eu nem sabia que eu ia ter uma filha, mas Caramba. Eu comprei as peças e guardei pra Teodora usar. Quando eu saí dessa última empresa, Mari, eu orei, eu falei assim, Deus, que o Senhor permita que eu nunca mais volte a fazer private label. Private label, gente, é um processo, é um tipo de produção onde você, por exemplo, eu tenho uma marca, eu contrato uma empresa para desenvolver e produzir o produto que eu desenho. Então eu estava na empresa que fazia isso para outras marcas, eu recebia os croquis e eu esmiuçava aquilo, eu desconstruía, eu faço desconstruindo a peça, eu desconstruía as fichas e acompanhava ela durante todo o processo de amostra até liberar a produção para o cliente receber. Então o que acontece? Ganhava bem, né? Sempre eu tive boas colocações em empresa e o problema para mim nunca foi a grana. Eu quando comecei na faculdade era pelada, né? Não tinha nada mesmo, mas eu lutei, eu sempre fui muito ambiciosa. E eu lutava pra ia fazer um trabalho, sabe, Mari? Tentava sempre entregar muito mais do que era exigido de mim. Sim. Só que era isso, eu era uma estilista que recebia a ficha e falava assim, que cor tu quer? Esse Pantone, e eu achava horrível, e eu não gostava, e eu não tinha poder nenhum. Então eu não sentia orgulho por aquilo que tava desenvolvendo, né? A peça saía bonita, muitas vezes sim, era mérito nosso, porque a gente acabava mudando e o cliente queria uma matéria-prima, a gente sabia que não ia funcionar, a gente alterava, fazia adaptações de modelagem para aquilo ficar bonito, porque o estilista botava coisas, o estilista original, eu quero dizer, né, que mandava o desenvolvimento, queria alguma coisa que não dava certo, e às vezes uma combinação de cor, enfim. Então a gente tinha uma parcela. Mas fora isso, nós éramos robôs, né? Então, eu sempre achei assim, cara, por que as empresas contratam um estilista pra fazer algo que vem pronto?
Então, Mário, o que eu posso te falar é que depois dessa empresa que eu saí, isso já faz muitos anos, foi antes de representação, antes de coach, antes de Razzle Dazzle, lá eu falei, Deus permita que eu nunca mais volte a fazer isso, e graças a ele, não voltei até agora, mas, né, enfim. Maravilha. E aí, então, logo depois dessa empresa, você abriu seu próprio negócio, né? E Sim. aí você comentou que vocês foram um sucesso, viajaram pra caramba. Vocês chegaram a ter 5 funcionárias, né? Que legal. Legal, mais ou menos, Mari. Aí preciso falar outra coisa também, viu? Tá. Quando a gente abriu o escritório, era um escritório de desenvolvimento e criação. Então, nós éramos contratados para fazer as pesquisas, cartela de cor. A nossa pesquisa de cartela de cor era surreal. Tipo, muito, muito bacana. E a gente tinha o sonho de um escritório muito legal, com as meninas andando e tal. E daí, Mari, a gente começou a crescer. Como eu te falei, tiveram momentos em que eu não ia viajar, outra estilista contratada ia viajar, então o escritório bancava tudo isso. E a gente chegou a ter 5 meninas trabalhando pra gente, que vou falar pra vocês, é um monte. Todas contratadas, CLT, sabe? Então a gente, naquela época, já pagava tipo R$2.500, R$3.000 pra estilista contratada. Então, era muita responsabilidade. E daí lá, eu digo que era bom mais ou menos, porque a gente começou a sentir o peso do que é empreender, do que é contratar, do que é ter conta pra pagar, sabe? E isso tudo, Mari, me fez ter um respeito absurdo pelo empresariado. E daí, Mari, então, aí, junto a isso, a gente começou a ter todas as responsabilidades que um empresário tem, né? Então, a gente tinha conta pra pagar todo mês. E além disso, nessa época, a gente decidiu criar uma marca nossa, né? Além do escritório, que vocês iriam criar uma marca também. Porque eu vi que você comentou sobre não conseguirem registrar a marca, né? E como é que foi isso? Vocês não pensaram, assim, não podiam ter pego outro nome? Como é que foi esse processo? É porque isso tudo aconteceu junto com a proposta de ir pra coach também, que eu recebi, né? Então, a Karen e eu éramos sócias. Aí a gente tinha todos os clientes e a gente decidiu criar a marca, que chamava Ash na época. Foi muito legal, a gente começou regionalmente, mas fazia um barulho, era muito bacana. Só que a gente não... Hoje, os erros que eu cometi lá, Mari, me ajudam muito hoje com o trabalho que eu faço para os meus alunos e mentorandos, sabe? Os erros que eu cometi, mesmo sabendo muito sobre todo o processo, hoje eu trago como experiência para auxiliar as pessoas. E daí, Mari, junto com as meninas, junto com o escritório bombando, decidimos criar a marca e foi muita coisa. Era uma época que eu trabalhava, eu lembro, das 8 às 10 da noite no escritório. E a Karen, a gente meio que dividiu, né? A minha sócia, minha amiga até hoje, minha irmã, ela ficou na época mais com os clientes e eu fiquei mais responsável pela marca. E, cara, era problema em cima de... Era sanduíche de problema. Não tinha não, sabe? E aí aquilo, a estafa, o funcionário, coisa errada. A falta de inteligência emocional, sabe? De uma menina bem mais nova. O despreparo, sabe, Mari? Muita coisa, assim. Eu entrei em colapso. Eu, tipo, não conseguia mais viver. Eu tomava remédio, eu vivia com ansiedade. E daí, nessa época, surgiu a oportunidade para eu ir para coach. Aí, quando veio a proposta, eu pensei, cara, eu, na verdade, não tinha nunca a intenção de ir para qualquer marca que fosse, porque o escritório, muito embora eu trabalhasse muito, eu ganhava bem. Sim. E eu tinha liberdade, eu era dona de mim. E até então, amiga, eu não sabia o que era isso. Tu sabes, trabalhar aqui em Santa Catarina, o povo é tipo assim, cara, tu tem que estar às 8 e tu tem que sair no horário. Então... É muito surreal essa cabeça quadrada, sabe? De horário. Então, tipo, pra fazer qualquer coisa fora de horário, tinha que pedir pelo amor de Deus. Enfim, as coisas estão mudando, mas bem devagar. Sim. Aí eu sei que uma amiga que trabalhava na coach na época, minha amiga até hoje, falou, tá surgindo uma vaga assim assada. Eu falei, amiga, até vou. Daí ela falou na época salário e tal. Eu falei, eu ganho mais do que estão oferecendo. Mas enfim, eu sei que daí eu fui fazer a entrevista. Aí fiz uma proposta que pra mim seria interessante. E juro que foi bem despretensiosa. Minha conversa com a gerente, com a coordenadora que ainda estão lá, foi uma conversa, talvez por isso que eu acho que eu consegui a vaga. Porque tava tão relax, assim, eu tava tão de boa. E eu conheci o trabalho da Adriana, eu já era fã da Adriana. Eu sei que deu certo. E daí, aí o problema foi eu falar pra minha sócia assim, amiga,
rolou isso daqui, o cavalo tá passando e eu acho que eu não posso deixar ele embora. Né? Uma marca, Mari, não tinha noção do que era a MC até eu entrar lá dentro. Eu, de verdade, eu não fazia ideia do que é o negócio, do que era a marca, do que a coach representa no Brasil. E daí, ainda bem que eu fui, que a minha sócia também voou. Olha só. Ela voou também. E, bom, tô aqui hoje. Cara, eu acho legal que tu falou isso da entrevista, porque eu li um livro da Netflix e eles falam, tem um capítulo que fala disso, que eles incentivam que os funcionários façam entrevistas em outras empresas só pra sentir o clima, pra se sentir mais valorizado, pra saber quanto que o mercado tá pagando, porque no Netflix eles fazem questão de sempre pagar o maior salário do mercado. Então, se você for lá e fizer sua entrevista e o salário for maior, eles vão lá e vão aumentar o seu salário, entendeu? Então, ultimamente eu tenho aceitado também fazer entrevistas, assim, quando alguém me chama pelo LinkedIn, vou lá só pra ver o que é, sabe? Não se fecha logo de cara, que foi meio que teu caso, assim, tu tava tranquila, tu foi lá pra ouvir o que eles tinham pra falar e conseguiu, de certa forma, talvez negociar um contrato melhor ali nos teus termos. Então, esse conselho do Netflix eu tô curtindo bastante aí ultimamente. Sim, mas faz todo sentido, Bom, já que tu começou a falar isso sobre trabalhar das 8 às 10 e tudo mais, queria compartilhar com o pessoal um negócio muito legal, que tava conversando com a Joy, agendando o nosso podcast. E eu perguntei pra ela, pode ser algum dia depois do horário, depois à noite ou final de semana, porque eu sou aqui ainda uma pessoa equilibrando a vida CLT, né? E os meus projetos pessoais, mas futuramente tenho a ideia de ficar só focada nas minhas empresas. E aí quando eu falei com a Joy falou assim, não, à noite e final de semana é só dedicado à família. Então eu queria que tu contasse pra gente como é que assim foi essa virada, né? Que você falou que um dia já trabalhou muito e agora conseguiu adquirir um equilíbrio aí entre família e trabalho e work-life balance, que tá muito se falando hoje em dia. Mari, talvez não seja nenhuma escolha tão consciente quanto eu gostaria que fosse. Eu tava, semana passada, reencontrei as minhas amigas da coach, algumas estão lá ainda, algumas saíram, cada uma, né? E a gente se encontrou depois de meses tentando agendar. E eu já cheguei falando, gurias, eu preciso de terapia, porque não tá dando, essa vida tá muito louca. E uma coisa que eu aprendi a valorizar, Mari, na verdade, é o tempo. Hoje eu acho que o tempo que eu tenho disponível para realizar as coisas da forma como eu acredito vale mais um salário. Ponto. E não adianta, quando a gente trabalha em empresas, né, a gente precisa se adequar à demanda da empresa. E eu não tô aqui para apontar dedo e dizer que é certo ou que é errado. Cada empresa eu acho que entende a sua dinâmica, né? Falta gestão em muitos lugares, absurdamente, né? Eu acho que ainda no Brasil, nas empresas com as quais eu tive contato, falta muita gestão de pessoas, falta muito da empresa entender como as coisas funcionam, mas falta também muita consciência por conta dos empregados, de quem é contratado. Porque quando a gente é contratado, Mari, a gente quer muito, né? E a gente às vezes entende pouco lá da empresa. Então, como eu tenho essa consciência por ter muitas pessoas que empregam muitas pessoas próximas a mim, e eu vejo as dores de barriga dos dois lados. E uma coisa que eu sempre quis, Mari, foi o tempo a meu favor. E tem outra coisa que eu acho, tô falando muito isso não é bonito, né? Mas enfim, como a gente tá fazendo uma entrevista, eu vou responder dessa maneira. Tem uma coisa que eu penso que é muito interessante, que quando a gente não tá satisfeito com o lugar onde a gente tá, quando a gente se sente desvalorizado, ou quando a gente acha que não tem possibilidade de crescimento, quando a gente não tá ganhando o que a gente tem que ganhar, não tem ninguém te segurando. Tua bunda não está colada na cadeira. E não existe ninguém que vai chegar na tua porta e dizer assim, oi, colega, você é tão maravilhosa, você é uma gênia, o que tá fazendo aí? Vem aqui, te pagarei 25 mil reais. Não existe, né? O mundo tá aí pra todo mundo, o mundo não é perfeito. E se você quer fazer diferente, você que faça diferente.
Então, eu lutei pra isso. E além disso, né, bebê? Tenho 2 crianças, então eu fico fora até 6h30, que é o meu limite. Depois eu preciso estar em casa pra ser mãe e pra ser esposa e pra ser a Joy, né, a mulher. Porque não vai ter nada, não vai ter Instagram, não vai ter conteúdo se a minha cabeça não tiver o mínimo equilibrada. E, Mari, essa loucura de Instagram tá tão pesada que a gente precisa de verdade entender que em alguns momentos assim, não, aqui deu. E eu tento aí fazer esse balanço. Então hoje, por exemplo, compromisso de trabalho não passa das 6h30. Interessante. E você sentiu que você ficou mais produtiva depois que você passou a adotar, assim, esse corte, né? Romper essa barreira entre vida social e vida pessoal? Porque tem vários estudos, né, de países nórdicos que trabalham 4 dias por semana ao invés de 5 e são mais produtivos. Até mesmo no Canadá, né, eu moro em Toronto, existem algumas cidades que estão testando isso. E também tem muitas amigas minhas que já são mães, e eu fico sempre naquilo, pô, parece que essa minha amiga que já tem filho consegue fazer muito mais coisa do que eu consigo, sabe? Você sentiu que você ficou mais produtiva depois que você se tornou mãe? Eu acho que eu tenho ficado mais produtiva à medida que eu envelheço, Mari. Porque o que acontece? A gente amadurece, né? Então, tu aprende a focar tuas energias onde tu tens que focar. A gente passa... porque tem isso, sabe? Tem uma fase da vida que tu trabalha, que tu se preocupa mais com determinadas coisas. Se tu tá de repente numa empresa que não é tão legal, tu perde muito tempo falando coisas que não importa, fazendo fofoca, não focando no trabalho. E eu acho que a gente vai amadurecendo e vai entendendo que é o seguinte, é claro que é possível trabalhar muito menos e produzir igual. E eu vou te contar uma coisa que eu tenho falado com muitas pessoas que são da minha geração, tá? Que estão com 40 anos. A gente carrega uma parada, Mari, que é uma culpa. Do tipo assim, se eu não trabalhar 8 horas por dia, eu não sou merecedora do sucesso ou do dinheiro. Sim. Porque a minha geração aqui, vou falar por mim, que é diferente da minha irmã e é diferente do meu irmão, que são mais novos. A gente foi criado nisso, tipo, meu pai foi bancário a vida inteira, então eu vi ele cumprindo horário durante quase 40 anos. E eu tinha que fazer isso pra ter sucesso. Então hoje, pra mim, eu posso, amiga, desligar o agora e eu não tenho um chefe hoje. Mas às vezes é difícil eu lidar com isso. Então eu acho que a produtividade, a minha, tá muito mais relacionada à minha consciência do que eu tenho que fazer e de como eu descobri que as coisas funcionam, como as coisas são feitas, do que propriamente com a liberdade, né? Porque também assim, se eu não fizer, eu não ganho. Sim. Você consegue sentir direto no bolso, né? Agora quando você é funcionário, pode às vezes passar alguma ficha técnica ou outra ali sem fazer, isso fora vai continuar na conta, né? Mas enfim, também tem outro capítulo desse livro do Netflix, olha eu aqui só no Netflix hoje, que eles falam sobre as férias deles, né? Que a política de férias deles é ilimitada. Só que às vezes isso acaba se tornando um problema. Porque se o seu chefe, né, eles usam o exemplo do chefe lá, se o seu coordenador nunca tira férias, você também nunca se sente motivado a tirar férias. Então, eles sempre incentivam que os coordenadores tirem férias e também postem isso nas redes sociais e coloquem fotos nos murais das férias deles para incentivar a equipe, né? Porque senão isso acaba indo pro lado negativo, essas férias ilimitadas que eles oferecem, né? Sim. Mas é bem isso. É bem isso que tu falou, porque é muito complicado, assim, essa questão, tipo, de não conseguir ficar se culpando, né? Por você não conseguir fazer... Você, às vezes, tá ali esperando que alguém te dê alguma resposta pra alguma coisa e não consegue finalizar aquele projeto. No nosso trabalho, na nossa profissão, a gente tem muitos mini projetos durante o dia, né? Sim. E aí, se tu não acaba finalizar, parece que tu não fez nada. E o teu dia fica improdutivo. É bem louco mesmo isso. Mas outra questão que eu queria falar contigo também é sobre o dinheiro. Graças a Deus, hoje em dia,
a gente tá se tornando... A gente pode falar mais sobre dinheiro, né? A gente é mais incentivada a falar sobre dinheiro. Eu sempre agradeço a Deus, a Natália Arcuri, né? Que colocou bastante isso na nossa cabeça nos últimos anos aí. Você comentou que o seu primeiro salário de 5 dígitos foi com seu negócio próprio, né? Que é o Brazzle Dazzle. Uma curiosidade que na América do Norte se fala 6 dígitos, porque é contado anual o salário, não por mês. Sim. Sim. E eu achei muito legal isso que nesse vídeo que você falou, de novo vou colocar na descrição ali para o pessoal ver, porque eu já participei de muitos grupos de roda de conversa entre mulheres sobre feminismo, e a gente fala que as mulheres têm essa dificuldade de compartilhar quanto que elas ganham uma com a outra, mas isso é ruim porque tu não tem uma base de comparação e não consegue negociar um salário melhor. Também, outra coisa que eu gosto, assim, na internet, são esses memes meio que fazendo brincadeira com a profissão de moda, né? Falando do dia a dia. Só que tem um meme que eu fico meio, assim, pra baixo quando fala da questão do dinheiro, que o pessoal que é de moda ganha pouco e tudo mais. E tem uma menina que é a Letícia Maia, que ela é uma designer, que eu sigo. E ela sempre fala pra gente não ficar propagando essa ideia de que o artista ganha pouco, de que o profissional de moda ganha pouco. Por quê? Né? Na minha visão, quando a gente propaga demais essa ideia, o nosso cliente também tá vendo. Então ele vai normalizar essa ideia de que pagar pouco para quem trabalha com moda é normal. E também, por outro lado, quando a gente vai fazer uma entrevista ou vai oferecer o nosso produto, a gente vai ficar mais... A gente não vai conseguir negociar o nosso salário muito bem, a gente vai normalizar ganhar pouco, né? E você fala muito isso sobre... É normal ganhar dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro, é normal ser ambicioso, uma coisa boa. O normal é. No meu ponto de vista, Mari, o normal é desejar, né? É muito, pra mim, isso é muito simbólico, porque eu sempre fui uma menina sonhadora. De realmente, assim, durante a minha infância, minha roupa era doada por pessoas, a minha mãe fazia muita coisa. E de alguma maneira eu sempre queria comprar marca, eu queria ter aquelas roupas, eu gostava, sabe? Queria ter a bolsa de grife. E eu pensava, cara, como é que eu vou conseguir isso, né? Meu pai e minha mãe não tinham, minha mãe dona de casa, meu pai bancário com 3 filhos, com 28 anos minha mãe já tinha 3, enfim. E eu pensei, cara, como é que eu vou ser? E é tão louco, Mari, porque, tipo, meu pai, ele nunca questionou, tipo assim, cara, estilista tu vai ganhar, será que tu vai conseguir viver como estilista, sabe? Eu lembro que eu acho que foi na segunda ou terceira empresa que eu fui trabalhar, isso já já data uns 15 anos, talvez mais, eu fui ganhando R$2.500. Hoje, tem estilistas que não ganham isso, R$2.500. Mas é que assim, eu preciso falar de outra coisa também, Mari, que eu acho que pesa um pouco, sabe? Eu já dei aula em curso técnico no Senai durante um tempo. Tenho contato com dúzias de pessoas, seja no Instagram, seja aluno, ou seja mentorando, ou seja donos de fábrica, aqui na minha região. E posso te falar, talvez 10% tenha informação de moda e talvez 10% leve a moda a sério. Teve um episódio na faculdade, nesse curso técnico que eu tava dando aula, eu dava aula sobre desenvolvimento de coleção, que é o que eu amo, né? E daí eu tava falando sobre uma coleção da Balmain, na época ainda era o Christophe de Carnot, se não me falha a memória, não sei se a pronúncia tá certa, era o estilista, bem antes do Olivier. E eu tava mostrando uma coleção belíssima e tal, e mostrando aquilo. Daí eu falei, gente, essa aqui é a coleção Balmain, o estilista é o Christophe de Carnot, e tananana. Daí o menino levantou a aula. Falou, teacher, pode parar de falar esses nomes aí difíceis que ninguém sabe do que tu tá falando. Ninguém conhece isso daí, aqui é só, no máximo, Chanel. Mari, a minha vontade foi naquele... E eu com uma aula belíssima, né, pesada, com informação de WGSN.
Minha vontade era de parar e dizer assim, ó, bebê, o que você está fazendo nesta sala? Só que, Mari, ele não era uma exceção na turma. Tinham pessoas interessadas? Sim, muitas. Só que interessados que estudavam, que faziam, que se ocupavam da moda, ninguém. Porque tem uma história de as pessoas terem até vergonha de estudar moda, de pesquisar, de tentar, de se preocupar com a sua aparência também, sabe? Tem muita gente que se esconde, daí eu pergunto, cara, moda é beleza, cara, moda é desejo. Se você não criar isso, se você não tiver essa comunicação, se você não tiver esse brilho nos olhos quando falar sobre moda, quem é que vai te comprar? E eu acho, Mari, que talvez eu me considero uma pessoa de muito sucesso, porque eu saí do absoluto zero, Sim. pra hoje ser uma mulher que eu me considero muito, como é que fala? Bem-sucedida, né? Tem pessoas que me admiram, que admiram meu trabalho, cada pessoa que vem pedir minha opinião, eu falo, cara, olha que massa. Eu tô indo lá pro outro lado do Brasil, eu tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno em Lyon, na França, sabe? Que incrível isso. E eu acho que porque eu sempre levei muito a sério a minha profissão. Eu falava com as pessoas, e não tô falando de arrogância, de tipo, nossa, você não... Não, de entender. Cara, eu acho que isso daqui vai funcionar porque, ó, o estilista tal, aí o cantor tal, aí aconteceu, e porque não sei o que, essa matéria-prima. Então, é que eu acho que, assim, tem muitas pessoas que, sim, são injustiçadas, tem também, né? Tem pessoas que não recebem o valor que talvez deveriam ter, mas... infelizmente, eu acho que as pessoas precisam correr atrás dos seus resultados, sabe? Precisam se estudar, precisam profissionalizar, precisam falar sobre o que amam, se acreditam nisso mesmo. Eu não sei se eu respondia um pouco da tua pergunta. Não, acho que faz sentido. Tem muita coisa também, que uma coisa que eu notei quando eu vim morar no Canadá, que eu acho que falta também de começar esse movimento no Brasil, é saber se vender, né? Tenho muitos amigos meus que são super talentosos, mas não conseguem se vender, ainda não acham que o trabalho deles é legal. Quando, tipo, eu tô ali afirmando todo dia, não, você é muito foda, você desenha muito bem, você é uma ótima estilista. E aqui na América do Norte tem muito mais essa como fala? Segurança, não? Essa vontade de se vender, as pessoas sabem se vender aqui, sabe? É muito também comum aquela frase do aprenda fazendo. No meu primeiro emprego como designer aqui, eu lembro que eu fiquei um pouco insegura quando eu fui assinar o contrato, porque tava dizendo que era lead designer. E eu tava ali já assinando o contrato, por que eu tava insegura, sabe? Se o dono da empresa já tinha me entrevistado, já tinha feito teste comigo, por que eu tava insegura com aquilo? Se todo mundo que tava me contratando já tava ciente do que eu sabia, do meu potencial, e a gente ainda tinha um pouco isso. Então é uma coisa que eu aprendi, mas eu acho que tem pessoas que já veem isso já desde cedo, como você me falou que soube, que sempre se esforçou o máximo para aprender e se vender. Então eu acho que faz sentido. Mais uma coisa que você falou no seu vídeo, que você foi também representante comercial, né? Por um tempo. Você ainda trabalho com isso. Então, você acha que isso também ajudou na sua carreira a saber se vender, saber vender o seu produto? Não, foi o inverso, na verdade. Ainda falando um pouquinho, Mari, só sobre a gente conquistar um espaço, né? Sim, não saber se oferecer é uma grande questão, que é difícil, tem que ser trabalhada. E assim, talvez eu falando dessa maneira, pode parecer que foi fácil, lindo, uma trajetória maravilhosa. Cara, não. Foi sofrida pra cacete, foi perrengue pra burro. Como eu falei, eu esquentava a minha barriga na mesa de estamparia, ajudando a fazer tinta. Então, cara, de verdade, assim, nada de perrengue chique, perrengue mesmo. E eu acho que talvez uma coisa que falta, que eu vejo muito, tá, Mari, em pessoas até mais novas.
Meu pai não me deixava desistir muito quando doía a barriga, sabe? Meu pai não me deixava, tipo assim, tava numa empresa que não tava fácil, ou pela equipe, ou pelo chefe, ou pelo trabalho, ele falava, aguenta. Porque isso pra ti é calo, e calo faz a gente ter mais resistência. Então aguenta. Então eu não saía logo que o negócio pegava, entendeu? Então, e outra coisa que meu pai falava? Respeita, gente, isso não é regra, tá? Mas pra mim funcionou em todas as empresas pelas quais eu passei. Respeita o teu líder. Ele tá lá por alguma razão. Alguma razão tem, ou ele sabe mais isso, ou ele sabe mais aquilo, taraná. E sempre quando eu vinha pro meu pai falando, aquele chefe, eu falava assim, ó, calma, respira. E a mesma coisa com meu marido hoje, ele sempre foi muito ponderado nesse sentido. Nunca foram de passar muito a mão na minha cabeça, sabe, Mari? Eu acho que isso é importante pra gente evoluir também em determinado momento. Tentar olhar para aprender. Hoje eu sou um grande mosaico de todas as pessoas fodas pelas quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu sou um mosaico dos criativos, dos líderes, dos chefes que passaram pela minha vida. Eu enxergo, às vezes, eu falando frases ou tomando atitudes inspiradas nessas pessoas. E não são pessoas perfeitas, tão pouco gênias, tão pouco alecrins dourados ou unicórnios, não. Pessoas que também eu acho que cometiam os erros que eu cometo, mas que tinham muitas habilidades. Eu aproveitei um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco esponja, um pouco não, muito, de todas as pessoas que estiverem perto. Sim. E se tu vai quicando, se nunca o lugar tá bom, fiquei aqui não tá bom, o chefe é isso, fui pra lá, não sei o que, a fulana não gosta dela, não sei o que, a outra se acha, porque aqui a minha gerente não me dá espaço. Cara, bota um limite pra tu evoluir, tu sugou tudo, pronto, isso virou currículo teu. O que a gente consegue com as empresas não é das empresas, é nosso. As viagens que eu fiz por todas as empresas eram viagens minhas, os olhos são meus. Então, cara, muito obrigada, é uma oportunidade muito incrível. E eu vou aproveitar da melhor forma possível, porque isso ninguém vai me tirar. Entende? Eu acho que quando a gente tem um pouco dessa consciência, a gente sabe que... Enfim, aí tem pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Que acham que realmente não tem que aturar, mas eu acho que um pouco da minha carcaça vem disso. E eu esqueci a pergunta que tu tinhas feito, porque foi outra. Era sobre a tua carreira como representante comercial. Boa. Mas falando sobre essa questão de chefes, sinceramente, eu tive, assim, no Brasil, eu tive sorte mesmo. Todas as minhas coordenadoras foram muito legais, então, eu nunca saí de um emprego por causa delas, né? Aqui no Canadá, tive uma experiência ruim. Meu primeiro emprego como designer, meu chefe não era legal. Eu fiquei lá, acho que até por mais tempo do que eu deveria, por questões de mental health, né? Como hoje em dia se fala muito sobre isso. E acabei ficando lá até o último segundo, até conseguir uma coisa mais legal, que é o que eu tô trabalhando hoje e curto pra caramba. Mas eu acho que... Também falando de novo sobre questão de sucesso, né? Eu percebo que além dessa questão de não saber se vender, a gente muitas vezes não consegue aceitar um elogio, né? Como você falou ali sobre a questão de ser uma mulher de sucesso, de assumir isso. E às vezes eu converso com amigas e falo, porque a gente tá tendo sucesso na profissão. E aí fica aquele negócio meio acanhado, assim, né? Meio complicado. E outra coisa que é legal aqui também, de experiência internacional, é que as mulheres se elogiam muito o visual aqui, né? Tu anda na rua, uma mulher gosta do teu vestido, ela te aponta de longe. Que lindo teu vestido! Que lindo tua bolsa! É muito legal isso. Sim. E já um treino, né, pra receber elogios maiores, né? Então, também acho que não tem nada de errado em a gente assumir somos mulheres de sucesso pra também incentivar as pessoas que estão ao nosso redor a se venderem mais, a nos procurarem, se a gente, né, conseguir passar alguma coisa legal. Mas, enfim, conta lá a tua história sobre... Representação, né? Representante... Isso. Então, daí eu saí da coach, Mari, e eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer agora, né? Saí em 2017 da coach.
Aí eu não queria voltar pro esquema que é aqui de trabalho, que tu sabe. Na Coach eu tinha mais liberdade, só que a Coach ficava 1h30 de BR da minha cidade. Eu moro em Blumenau, a Coach em Itajaí. A Teodora já era bebê, enfim. Então lá, tudo certo, maravilhoso, lindo, só que inviável, né? O momento se tornou difícil. Então eu saí de lá e eu não queria voltar pra nenhuma empresa. Eu não queria voltar naquele regime das 8 às 6, sabe? Tendo que pedir, por favor, amanhã tem médico da minha filha, será que eu posso chegar 30 minutos mais tarde? Eu não queria mais isso. E além do mais, eu saí da Coach com um potencial profissional muito alto, muito alto. O nível de exigência lá é, tipo assim, muito alto. O que maravilhoso, só tenho a agradecer, obrigada, né? Porque eu tipo assim, foi sabe, um Big Bang, assim, na minha carreira profissional. E daí não tinha lugar pra me absorver. Não tinha pela questão de salário, porque não iam pagar o que eu acho que tinham que pagar. E daí, Mari, contratei 2 consultorias de coach, sabe? Pra eles me ajudarem pra onde é que eu vou, o que eu faço. Eles falaram, cara, tu pode escolher a empresa pra qual tu quer ir. Eu falei, não é bem assim, porque tu sabe como é, né, Mari? Eu vou entrar na empresa e trabalhar naquele negócio quadrado, não vou poder criar, não vou poder pesquisar, não vou poder nada. Falei, cara, o que eu vou fazer? E eu queria tempo. Eu queria tempo pra tomar café com os meus filhos, pra almoçar, tarana. Daí, quando eu estava na Coach ainda, o dono de uma empresa pra qual eu comprava tecido, falou uma vez pra mim, nossa, Joyce, meu sonho era ter estilista representante. Eu acho que ia ser tão massa. E aquilo lá nunca saiu da minha cabeça. Aí quando eu saí da MC, eu comecei a conversar com algumas pessoas e alguém falou assim, cara, por que tu não vira representante? Cara, representante não tem limite de salário e não tem horário, entendeu? Tipo, tua produtividade é o teu ganho e tal. Falei, quer saber? Beleza. Aí eu liguei pro dono dessa empresa e falei assim, oi, fulano, tudo bem? Ele falou, tudo bem, cara, meu, que massa. E que tu queres alguma coisa? Eu falei, sim, eu quero trabalhar contigo. Que eu saí da Coach e tal. Dele, cara, eu não posso te contratar, né? Não vou pagar, não tem como pagar teu salário. Eu falei, não, eu quero representar a tua empresa. Dele assim, hoje às 2h. Aí eu sei que eu peguei o carro, fui pra lá. A empresa me ensinou tudo, me acolheu. E além de de vender, eu desenvolvia pra ele. Então eu fazia as duas coisas. Mari, eu fui descobrindo como funcionava a profissão. Uma profissão que o meu respeito pelo representante comercial, ele se tornou uma parada muito louca, assim. Sabe, eu sentava de um lado da mesa e fui pro outro lado da mesa. E pra mim foi um pulo do gato, porque eu levei um tempo, normalmente um representante pra começar a ter um salário ok, são 2 anos, mas com menos de 1 ano, eu já tava indo muito bem. Porque eu atendia todas as empresas de moda, eu fazia um trabalho diferenciado, eu dava a solução pros tecidos e malhas que ofereciam. E daí foi crescendo, lá se vão também, vai 17, 18, 19, 20, 21, uns quase 4 anos já. E hoje eu represento só a Marlis. Legal. Que é uma das maiores malharias do Brasil e que eu não deixo de jeito nenhum. Hoje eu tenho uma carteira de clientes bem menor por conta do meu tempo. E não quero deixar de trabalhar porque pra mim é maravilhoso isso, esse contato é muito bom. E eu, de alguma maneira, eu consigo sempre estar conectada com as novidades, né? E eu falo que, assim, é um pulo do gato. É fácil? Não. É paulada. Mas dá pra ganhar muito bem. E fazer um trabalho maravilhoso. Que às vezes tem empresas que os representantes ganham mais do que o próprio dono da empresa, né? Sim, não foi meu caso ainda, mas assim, ganhei muito bem. Ganho ainda, tenho uma venda muito legal. Mas é assim, é suado. Suado, né, amiga? Eu acho legal falar isso, porque pra ampliar o leque de possibilidades na moda, né? Total! Porque na faculdade a gente fica muito... A maioria das pessoas querem ser estilistas. E aí a gente vai aos poucos descobrindo que não é só estilista. A gente, claro, você teve muita experiência como estilista, né? Mas pra quem quer evoluir na carreira, ter mais possibilidades. Isso é uma coisa interessante, porque eu me dei muito bem na representação por conta da experiência que eu tinha antes. Sim. Então, se às vezes um estilista tá ali, tipo, de saco cheio, entendeu? Cara, é uma super saída. É uma super saída. Como tudo tem seus dramas, né? Mas
Não Claro. conheço nada fácil, se souber, me fala. Bem isso, bem isso. Bom, agora fala um pouquinho sobre os teus produtos, sobre o que você faz hoje nas redes sociais, quais são as suas mentorias, tudo em geral. Quando eu comecei a representar, eu comecei a mostrar os tecidos no Instagram, né? Ainda na época eu tinha dois, tinha o meu pessoal e tinha o profissional. E falava de tendência e tal. E eu sempre fui essa pessoa que gosta de falar mesmo, desde picutucha, tipo assim. Eu era uma pelada, mas tipo assim, eu sempre dava um jeito de aparecer, de taraná, e de falar. E daí eu fui usando no Instagram. Naturalmente vinha uma pessoa e falava, olha, tu leva jeito. Meu, Joyce, teu vídeo é muito legal. E taraná, e taraná, e taraná, e taraná. E daí foi indo. Até o ponto que alguém falou assim, Joy, tu precisa ensinar isso. Isso precisa virar uma coisa mais séria. Porque tu tens didática, tu tens uma forma de falar que as pessoas se sentem conectadas. Tu não separa, tipo, tu não bota aqui a moda que sou eu, a pessoa do estilo... Não. Eu tento justamente opor, assim, ó, tá todo mundo aqui juntinho. É a costureira, é o cara da talhação, é o estilista, é o diretor, não sei o que, todo mundo aqui. Porque sem um desses o negócio não acontece. E daí, Mari, naturalmente foi indo, até que surgiu a oportunidade não surgiu a oportunidade, né? Eu fui criando isso, primeiro com uma sócia, e depois a gente foi evoluindo, daí hoje eu tenho outras pessoas trabalhando comigo. E aí eu comecei primeiro mentorias. As pessoas assim, eu tenho uma marca, eu tô com um problema, eu quero criar um negócio, a Renata me ajuda. Aí pessoa em transição de carreira, várias no começo. Joy, eu tô nessa empresa, eu tô a fim de empreender, criar um escritório, fazer uma marca, fazer isso. Como eu cobro, quanto eu cobro, como fazer, e foi indo. Amiga, eu sei que eu comecei assim, as minhas mentorias eram começou com 500, 400 reais para 3 horas. Hoje custa mais de 4 mil reais para falar 3 horas comigo. E eu não abro, não é uma parada aberta, tipo assim, alunos, sabe? Não é um produto que eu tenho à venda. Porque hoje eu não tenho tempo, né? E fui brincando, foi indo. Aí junto veio o curso que eu estruturei, foi assim, tem sido um período pra mim de muito trabalho. Tu sabe, Mari, que muitas pessoas vêm falar, Joy, eu quero fazer um curso online, não sei o que tu tá fazendo, e como é que faz, eu quero lançar. E eu falo, pelo amor de Deus, se você tem cabelo, não faz. Não faz. Porque, Mari, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu fiz até agora. Mais do que todas. Parece simples, não é. Porque o simples não dá retorno. E mesmo o trabalhado talvez não dê retorno, né? E daí tem concorrência, e tu vê outras pessoas fazendo, aí tu já se cobra, e tu já se pune, tu já se compara, tu já não sei o quê. Então é um trabalho diário em várias frentes. Mas enfim, falando das coisas né? Hoje eu já tenho 2 turmas linda, que eu tenho orgulho, eu tenho conexão íntima com as minhas alunas. Digo minhas alunas porque eu acho que talvez eu tenha uns 4 meninos só nas 2 turmas. E eu tô fazendo mentorias com elas nesses dias. Mentorias que fazem parte do curso, inclusive, que elas não me pagam, eu faço 1 hora com algumas, eu vou escolhendo algumas que estão aí em alguns momentos especiais para conversar. E eu digo para elas que eu tenho com esse curso 2 propósitos fundamentais. O meu Instagram. Se eu não alcançar isso, eu desligo a máquina e vou embora. Primeira, Mari, é incentivar as pessoas a respeitar a moda. A entender que fazer um produto não é comprar malha, tecido, enviar embaixo do braço e levar numa costureira. Que existem processos a serem respeitados, né? Existe cronograma para você se organizar, que tudo, absolutamente tudo, é metodologia aplicada. Seja para fazer um mix de produto, como é que eu faço um mix, de onde é que nasce um mix, seja organizando uma pesquisa de moda, porque não se organiza a pesquisa no rolo de câmera do celular, seja interpretando tendências, mas a minha marca, é super simples, ela não interessa, você precisa expandir. Sim. E levando o conhecimento para que as pessoas ampliem. Mari, tu sabes disso, e não é que eu falo mal do Brasil, mas nós somos bebês na moda. Tu viaja pra Europa, as pessoas têm uma consciência que vem de dentro para fora sobre vestir. É um respeito sobre tudo. Elas entendem que a roupa não é algo que tu joga no teu corpo. Não, a roupa é capaz de te empoderar para tu conquistar o planeta.
E se a pessoa que trabalha com moda não entender isso, ela que pega o dinheiro e vá comprar uma bicicleta para viajar. Porque não é nada menos do que isso que eu exijo de quem estuda comigo. Então, a primeira coisa é passar esse conhecimento, essa paixão, esse amor, sabe? Legal. E a segunda, hoje, é ver os projetos dos meus alunos saindo do papel e se tornando mesmo. Porque o meu curso é para ensinar pessoas a terem uma marca de moda estruturada, forte, e desde a criação até o Instagram. Uhum. E daí eu uso todo o know-how da minha vida, que não é pouco, juntando pecinhas, isso funcionou aqui, ali, juntando muitos profissionais que são meus amigos hoje, que compartilham também, que dão aulas também, que dão junto pra minha turma. E esse é o meu segundo propósito, daí fazer com que esses sonhos, né, Mari, porque se tu tiver uma ideia hoje, tu falar assim, Joy, eu quero criar uma marca, e tu, sei lá, tu vê... por exemplo, hoje tive mentoria com uma menina que veio da engenheira, uma aluna, e começou uma marca. E ela disse, eu quero criar uma marca de moda. Num primeiro momento, Mari, se eu sentar pra falar com ela e ver as aptidões, ou ver o talento, ou ver o conhecimento dela, eu vou dizer, amiga, quanto é que tu tem? 10 mil? Pega 10 mil e vai ali, vai viajar. Não faz isso não, que é tão difícil. Só que, Mari, sonho é o que de mais poderoso o ser humano tem. E eu não tenho essa capacidade, eu não posso falar pra alguém não faça. Uhum. Então, já que eu não posso, né? Até porque eu não sei. Quem vai dizer se não vai ser um puta projeto que não vai... Quantas histórias de sucesso, né? A empresa que eu trabalho hoje, uma das marcas que eu trabalho hoje, a fundadora era uma advogada. Ela não sabia nada de moda, começou a empresa com a mãe dela. Claro, fez muitos erros, né? Mas logo ela já conseguiu uma parceria, uma sociedade com o meu chefe hoje. E ele entende muito de moda, ele tem fábricas na Ásia. E aí conseguiram levantar a empresa, que virou uma empresa de milhões, sabe? Mas tudo começou com a ideia de uma pessoa que não tinha conhecimento em moda, só tinha um sonho, como você falou, né? E várias outras histórias, né? Que a gente sabe de pessoas que vão buscar aprender pra construir a sua marca, né? Mas E eu tenho visto, Mari, eu até falei esses dias brincando que eu acho que daqui a pouco as marcas, a gente vai ver tantas marcas quanto a gente vê CPF, porque muitas pessoas querem, né, tem esse sonho. Sim. E é isso, aí eu penso, cara, se eu não posso, talvez eu não tenha nem essa capacidade de dizer assim, vai dar certo, vai dar errado. O que eu posso é dizer o seguinte, tem jeito pra fazer, um jeito profissional, sabe? Assim como o médico tem que passar pela faculdade, ele não começa operando, né? O atleta, pra ganhar a medalha da Olimpíada, ele tem que treinar todos os dias. E ele segue ali um monte de coisa. Assim também com uma marca. Então é isso, e daí eu compartilho no Instagram um pouco dessa loucura toda e tô aqui contigo, maravilhosa, falando um pouquinho sobre isso. Muito bom. Eu adoro essa tua energia que você fala, assim. Eu sou uma pessoa um pouco mais quieta, né? Mas eu tenho uma coordenadora, minha ex-coordenadora, ela sempre falava isso sobre o brilho nos olhos e sobre o arrepio que você tem quando você conhece um colega de trabalho e dá aquele match, né? E quando a gente vê você falando nas redes sociais e até agora conversando contigo aqui, cara, parece que dá um boost na nossa criatividade, na nossa vontade de fazer melhor, fazer mais certo, né? Mais perfeito. E, nossa, adorei conversar contigo. Tem mais algum outro conselho para quem quer trabalhar com moda, quem tá começando? Mari, eu só quero te agradecer porque ter a oportunidade de olhar para nossa trajetória e falar um pouco sobre isso e talvez de alguma maneira incentivar ou inspirar é uma dádiva. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu fui e continuo sendo uma pessoa tão comum quanto qualquer outra, então acredita, sabe? Só quero falar pra qualquer pessoa, acredita, vai e faz. Nada cai do céu, nada cairá do céu a não ser chuva. Então acredita e faz. E assim, normalmente as pessoas que deram muito certo, né? Ou que der certo no resultado de alcançar seu sonho, às vezes deram um passinho a mais do que a outra, Mari. Às vezes fizeram contato com uma pessoa, às vezes ouviram outra, às vezes acordaram um pouquinho mais cedo, às vezes engoliram um desaforo,
sabe? É isso, é de a gente acreditar que a nossa vida é construída por pedacinhos, assim. Obrigada. Maravilhoso. Então, quem quiser entrar em contato contigo, pode entrar pelas redes sociais, também tem e-mail lá, Sim, né? pode mandar o WhatsApp, é 99... Não, mentira. No Instagram eu sou joyalano_, no YouTube joyalano, tô construindo lá meu canal. E quem tiver mais interesse, talvez quando esse podcast for ao ar eu já esteja com a nova turma acontecendo, eu devo abrir uma nova turma em breve para outra, minha terceira turma no Superproduto. E é isso, meu e-mail é joia@joyalano.com.br. Quem quiser mandar também um oi pra mim, se tu quiser deixar na descrição. E muito obrigada, sucesso pra ti demais e conta comigo para o que você quiser. Muito obrigada por compartilhar aqui o seu tempo precioso comigo, né? E aprendi muito. E espero continuar aprendendo com os seus posts, suas redes sociais. Agora tua filha chegou ali. Agora ela chegou. Que fofa. Não, beijinho, eu tô falando com uma moça de outro país, filha, bem longe. Oi. Diz oi. Então tá bom, pessoal. Se vocês tiverem interesse em fazer o curso da Joy, né? Logo eu acho que a gente eu vou lançar o episódio bem próximo da data de lançamento do curso dela. Se vocês tiverem alguma pergunta pra mim, pode entrar em contato no meu Instagram, que é @modanomochila ou @marianasdelima. E é isso aí, muito obrigada, Joy. Beijinhos e até a próxima. Obrigada, coração. Até a próxima.